Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, é um prazer poder voltar a esta casa para adorar a Deus juntamente com os meus amados irmãos. Estamos de veras alegre e feliz, muito embora não com a saúde perfeita, mas estamos indo. Estamos indo. Saúde não está tão boa, mas nós estamos indo com a graça de Deus. Nós queremos compartilhar com os irmãos um tema provavelmente muito conhecido dos irmãos aqui da igreja e também dos irmãos que estão sintonizados na internet, os irmãos internautas que estão neste momento ouvindo a palavra de Deus. Nós queremos, amados irmãos, com a graça de Deus, falar um tema, o compromisso com Deus. Os irmãos sabem, quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. É verdade, meu Deus. Glória a Deus. Se você tem compromisso com Deus, pode ficar sossegado, tranquilo, que Deus também tem compromisso com você. Olha, se você tem compromisso com uma pessoa, você é leal para uma pessoa, você é uma pessoa que assumiu um compromisso com a pessoa, você já confia naquela pessoa. Imagine quem tem um compromisso com Deus. Nós observamos, amados irmãos, alguns jovens que tiveram compromisso com Deus e tiveram resultados. Foram abençoados, foram protegidos. E todos que têm compromisso com Deus não é diferente. Nós observamos aqui no versículo que nós acabamos de ler, Daniel 3:17, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que é quem nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo, ardente e da tua mão, ó rei. Então eles estavam certos que ele servia a um Deus que ele era capaz. Porque, amados irmãos, aleluia, meu Deus, nem todos têm a certeza da capacidade de Deus. Muitas vezes serve de longe, serve sem compromisso. E quem serve sem compromisso está arriscado a pagar um preço. Glória a Deus. Nós observamos o versículo de número 18, pode estar na tela, e o irmão vai ler 18. Se não fica sabendo, ó rei, sim,
que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles, sendo cativo, sendo escravo, mas no meio de uma idolatria extraordinária, ele diz aqui: e se não fica sabendo, ó rei, que nós não servimos a tua estátua, nem adoramos, não é? Nem adoramos a estátua de ouro que levantaste. Não adianta querer fantasia para os servos de Deus se prostrarem. Pode ser de ouro, pode ser do jeito que for. Quem tem compromisso com Deus, tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso. E interessante, amados irmãos, a coragem desses jovens a falarem com o rei. Precisa ter coragem de falar com o rei. Glória a Deus. Você falar com uma pessoa igual a você é muito fácil. Agora você falar com o rei, sabendo o poder, a autoridade que o rei tem para mandar prender, para mandar matar. Mas o importante é que eles tinham compromisso com Deus. E quem tem compromisso com Deus, amados irmãos, eu já falei aqui uma certa oportunidade, pode jogar dentro da água, Deus entra com ele. Pode jogar dentro do fogo, Deus entra com ele. Para onde for, Deus está com ele. Então esses jovens, eles tinham compromisso com Deus diante das autoridades. Você vê no versículo 16, por favor? Diante das autoridades, que tem pessoa, quando está no meio da sociedade, se botar um copo de cerveja, ele bebe. Está no meio das autoridades, no meio da elite, muda, a aparência é outra, muda até de roupa, para melhor dizer. Mas a gente observa aqui, no versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Está vendo aí, irmão? Então, amados irmãos, nós observamos aqui, diante das autoridades, ele disse para o rei: nós não necessitamos de te responder sobre este negócio. Provavelmente, ele só faltou dizer que tem um que vai responder por mim. É verdade. Glória a Deus. Tem um que vai responder por mim. Eu não vou falar sobre este negócio. Mas eu creio em um que pode falar por mim. Porque eu creio nele. Eu sei a quem eu sirvo. Eu conheço o Deus que sirvo. Eu conheço o Deus que me fez promessa. Então ele aqui diz: não quero te responder nada. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego. E disseram ao rei Nabucodonosor: não te respondemos sobre este negócio. Não vamos te responder nada. Você vai ver o que é que vai acontecer. Que eles confiavam aqui, quer dizer, compromisso com Deus. O povo hoje, amados irmãos, está totalmente descomprometido. Tem compromisso com Deus. Se o vento estiver soprando ao meu favor, está tudo bem. Mas se o vento não estiver soprando ao meu favor,
não está bem. Vamos reclamar, vamos murmurar. Sadraque, Mesaque e Abdenego, o vento não estava soprando a favor deles, não. Eles não estavam bem, mas eles acreditavam no Deus que eles serviam. Glória a Deus. A igreja deve acreditar em um Deus que tem poder para fazer aquilo que eu e você não pode fazer. Glória a Deus. Diante da crise espiritual, eles aqui, amados irmãos, eles não estavam aqui cheios, derramamento de Espírito Santo, não estava aqui nada ao seu favor. Eles estavam aqui passando por uma crise espiritual tremenda da época. Você vai ver no versículo 12. Glória a Está Deus. ali? Glória a Deus. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Eles lá queriam que eles adorassem a estátua de ouro que o Nabucodonosor levantou. A crise espiritual estava tão grande que eles não conheciam Deus. Ele conhecia a estátua de Nabucodonosor. Eles eram para adorar, mas eles, amados irmãos, faziam a diferença. Eu estava estudando hoje o que nós somos para este mundo, o sal que somos para este mundo. O sal, ele causa sede nas pessoas. Então, eles estavam, amados irmãos, passando por um período de espiritualidade toda voltada para a estátua de Nabucodonosor. O povo só queria adorar a estátua do rei, e era ordem. Mas os irmãos sabem que aquele que tem compromisso com Deus só obedecem a Deus. Amém. Não obedece aos homens, obedece a Deus. Quem tem compromisso com Deus, amados irmãos, eles não obedecem. Obedece sim às autoridades, claro que nós obedecemos às autoridades, mas se as autoridades mandar a gente adorar uma estátua, a gente não vai adorar. Não vamos adorar. Então eles estavam passando por uma crise espiritual muito defasada. Eles lá não conheciam o Deus verdadeiro, era a estátua que Nabucodonosor levantou, e era para adorar, mas eles não quiseram adorar. Glória a Deus. Observamos, amados irmãos, o compromisso com Deus requer testemunho. Nós vimos aqui que esses moços, eles estavam dando testemunho. O compromisso com Deus requer adoração. Adoração. Nós não vamos adorar a estátua, nós não vamos adorar. Nós vamos adorar a Deus. Amém. Tem gente por aí, amados irmãos, que está adorando. Deixa de adorar a Deus para adorarem outras coisas que não levam a lugar nenhum. Então, quem tem compromisso com Deus, amados irmãos, eles passam a adorar a Deus, vivem numa vida de oração. Orar, a gente pode observar aí, Romanos, orar com fervor. Isso desapareceu. Oração, adoração com fervor. Romanos 12 e 11. Não sejais vagarosos no cuidado. Olha aí.
sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não seja vagarosos no cuidado. Não seja. Procure servir ao Senhor da melhor forma. Eu quero dizer aqui para os irmãos que vocês devem, vocês devem dar o melhor para Deus. Uma certa oportunidade, eu, ainda jovem, ouvindo um pregador, e ele estava pregando, quando ele desceu do púlpito, ele desceu com o seu paletó que dava para espremer. E a gente jovem achou por bem de perguntar a ele o porquê ele se esforçava tanto quando estava pregando. Ele disse, porque quando eu vou fazer as coisas para Deus, eu procuro fazer o melhor. Amém. Adorar com fervor, orar. Hoje está difícil orar, irmãos. Eu sei que está difícil. Não está mais como era antigamente. A oração está muito difícil demais. Glória a Deus. A oração está difícil demais. E, por causa disso, as pessoas deixaram de orar com fervor. No Salmo 100. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Glória a Deus. Esses adoradores são justamente aqueles que têm compromisso com Deus. Glória a compromisso com Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu. Nós somos povo de Deus. Nós somos herança de Deus, escolhido para adorar a Deus. Se eu perguntar aos irmãos, o pecador adora a Deus? Não. Adora imagens por aí, de todo jeito. Mas nós devemos adorar a Deus. Eu falei aqui, e o irmão também falou aqui no domingo, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nada pode tirar o alvo da adoração a Deus. Precisamos de adorar a Deus. Mais do que nunca precisamos adorar a Deus. Então, está aí os verdadeiros adoradores, né? Então, sabe, foi o Senhor que nos escolheu. Não foi nós que nos escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. Glória a Deus. O compromisso com Deus requer coragem. O que a gente tem visto, amados irmãos, que as pessoas cantam aqui, para onde me mandar irei, para onde me mandar irei. Meu irmão, não diga isso não, que você não vai. Glória a Deus. Você não vai. Hoje, para ser missionário, está uma maravilha, está uma benção. Mas eu já enfrentei campos missionários, trabalhando como missionário, já enfrentei campos missionários, que não tinha churrascaria. Hoje tem churrascaria para todo lado. Já se envia o missionário com churrascaria, seus salários bons, não é verdade? Graças a Deus que a nossa igreja pode. Mas antigamente, os pastores antigos, amados irmãos, comiam mamão verde, comiam pré-assado, e outras coisas que eu não quero falar para os irmãos. Mas os verdadeiros adoradores, eles têm compromisso com Deus. O compromisso com Deus requer coragem. Você vê no versículo 17 e no versículo 18, no qual eu li, o irmão pode ler, 17 e o 18, você vê que eles têm coragem. Não é fácil, porque ele não está falando com qualquer pessoa,
Ele está falando com o rei. Eis que o nosso Deus, Olha aí. a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Está vendo aí, irmãos? Eles estavam falando aqui com o rei. Ele estava falando com autoridade. Eles estavam falando com ousadia. Com ousadia. Glória a Deus. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, isso ele queria dizer, nós não servimos aos teus deuses. Nós não estamos aqui para servir aos teus deuses. Nós estamos aqui para servir ao Deus do céu. Há um Deus que para eles era um Deus desconhecido, mas eles conheciam. Então ele diz, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar da fornalha de fogo ardente. Oh, aleluia. Glória a Deus. Me parece que eles já estavam sabendo que iam para o forno, porque desobedecendo a ordem do rei, eles já estavam sabendo. Mas não me faz medo não, irmão. Não me faz medo não. O Deus que eu sirvo, Ele vai me livrar. O Deus que eu sirvo, Ele vai me guardar. Ele nos livrará do fogo ardente, ó Rei. Ele vai me livrar. O forno já estava um pouquinho quente. O rei, com muita ousadia, pensando ele que Deus não é o Deus que comanda tudo, quem manda em tudo, chama os seus servos e manda aquecer 7 vezes mais quente. Queria ele dizer, eu quero ver o torrão. Queria ele dizer, eu quero ver a cinza. Mas não é assim. Se fosse você, dava glória a Deus. Glória a Deus. Não é assim com aqueles que têm compromisso com Deus. Não é assim. É totalmente diferente. Para confundir. Para confundir. Eles tiveram coragem de falar a verdade. Nós não vamos adorar. Dê o que der. Nós vamos servir ao Deus dos céus. Tem pessoas adorando. Pessoas até que são crentes. Deixam de adorar a Deus para adorarem a outras coisas. Antigamente, eu me lembro que eu não sou crente de hoje, sou crente de antigamente. Antigamente a igreja Assembleia de Deus era um espelho para as pessoas. Era um espelho. As pessoas se espelhavam nas moças crentes, nos rapazes crentes. Hoje os rapazes estão usando calça mulambada, né? Uma calça toda cortada. Antigamente, quando se rasgava uma calça, a mamãe tinha o maior cuidado de costurar. A gente não andava. Porque quando se rasgava, já não prestava mais. Hoje é tudo mulambado. O povo já está vestindo mulambado. Já compra mulambo. Porque não faz a diferença. Eles estão se espelhando nos mulambos, que é sinal de pobreza. Sinal de pobreza. Se vista bem para servir a Deus. Amém. Povo, então, eles tiveram coragem. Tem que ter coragem. No versículo 18, os irmãos podem ver novamente eles com coragem. 18.
E se não fica sabendo, Coragem ó de falar a rei, verdade. que não serviremos a teus deuses, Olha. nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Se não fica sabendo, ó rei, que nós não servimos aos teus deuses, nem adoramos a estátua de ouro que levantaste. A verdade é essa, nós não vamos servir a vocês. Mas eles estavam em uma terra longe de papai, longe de mamãe, longe dos parentes, longe do pastor, que tem pessoas que aproveitam, né? Está longe, ninguém está me vendo, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chamas de fogo. Glória a Deus. Ele sabia que Deus estava lhe vendo. Então eles aqui tiveram coragem. E não fica sabendo, ó rei. Coragem de falar para o rei. Coragem de falar a verdade. Porque tem pessoa que fica com arrudeio. Eu ia trabalhar com o senhor, um rapaz, e quando ia almoçar na mesa do proprietário, se saísse cerveja, ele bebia. Cadê a coragem dele dizer, eu sou crente, eu não posso tomar isso aí? Mas ele não falava, bebia. Falta de coragem. As pessoas, amados irmãos, estão vivendo com falta de coragem e sem fé em Deus. Essa que é a verdade. Eles estavam com coragem para falar a verdade, mesmo que fosse para morrer. Mesmo que fosse para morrer. Mas eu vou falar a verdade. Vou falar a verdade. A Bíblia diz, crê na verdade e a verdade vos te matará. Libertará. É? Crê na verdade e a verdade vos libertará. Se você falar a verdade liberta. Vos libertará. Então eles tiveram coragem para falar a verdade. O compromisso com Deus requer ou gera, o compromisso com Deus gera opinião. Quando você quer ser uma pessoa mais dedicado na igreja, uma pessoa mais orador, tem pessoas que vai talvez se aborrecer com você, vai gerar uma opinião. Você vê que gerou uma opinião com esses homens lá, com esses moços, gerou os fuxiqueiros, foi logo contar ao rei que eles não estavam fazendo causa nenhum deles. Gera opinião. Tá certo, irmão? Gera opinião. Você vai ver isso no versículo 8 e o 9. Gera opinião. Vai acontecer isso aqui. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus, Tá vendo? e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Olha aí, foi logo o fuxiqueiro. Ó rei, vive eternamente. Tá vendo? Apareceu logo os fuxiqueiros e foram dizer que eles, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não estava fazendo causa nenhum das ordens do rei. Aparece. Sempre aparece os fuxiqueiros, amados irmãos. Na igreja não tem não, mas por aí sempre aparece os fuxiqueiros. Vai diz uma coisa, outro diz outra. Apareceu e foram dizer ao rei: eles não estão fazendo causa nenhum, não. Manda chamar eles aqui. Manda chamar eles. Glória a Deus. Coragem, amados irmãos, para falar a verdade, tem que ter. Você vê o versículo 8, aliás o 9, por favor. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Pronto. Ó rei, vive eternamente. Falaram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Eu já estou certo. Eu não vou adorar a estátua que o Senhor levantou. E acabou.
Vai não, vou não. Tá bom. Glória a Deus. Os irmãos sabem que quem tem compromisso com Deus tem as suas recompensas. Sempre tem as suas recompensas. Quem tem compromisso com Deus pode ficar certo. Ou amanhã, ou depois da manhã, a recompensa virá. Então mandaram chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mandaram chamar eles. O rei mandou chamar. E o rei perguntou: nós não temos nada para te responder. O nosso Deus, a quem nós servimos, livrará das tuas mãos. Nós não temos nada que te responder. Estamos aqui. Tá bom. Já que vocês não querem obedecer, sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos lhe amarrar o Sadraque, Mesaque e Abdenego. O rei manda aquecer o forno 7 vezes, uma temperatura insuportável. Pegaram os 3 moços, jogaram na fornalha de fogo ardente. Mas eles tinham compromisso com Deus. Aí Deus diz assim: como vocês têm compromisso comigo, eu também tenho um compromisso com vocês. Eu vou entrar com vocês. Glória a Deus. Eu vou estar lá com vocês. Eu vou mostrar para Nabucodonosor que o Deus daqui sou eu. O Deus que manda sou eu. O Deus que opera sou eu. Quem é Nabucodonosor? Se os irmãos lerem a história, por seu orgulho, em ser tão orgulhoso, 7 templos comendo capim para aprender. Então, mandaram chamar, pegaram os moços, amarraram, jogaram na fornalha de fogo ardente, e se via que estava lá dentro do forno. Jogaram 3 moços que tinha, me ajude, compromisso com Deus. Se eles não tivessem compromisso com Deus, eles seriam queimados, eles seriam fulminados. Quem tem compromisso com Deus, Deus guarda, Deus ajuda, Deus abençoa. Glória a Deus. Uma certa oportunidade eu estava em São Paulo, e eu ia com um presbítero passando em um determinado lugar, e o presbítero me disse: pastor, aqui aconteceu uma cena muito importante. E aí ele me contou. Ele disse que vinha um assaltante assaltar uma moça, e quando ele disse que era um assalto, ela falou para ele: está amarrado em nome de Jesus. E ela prosseguiu a sua viagem. E ele ficou duro no lugar em que estava. E queria sair, não podia. E gritou para a moça: você pode me soltar? Ela disse: se você não for fazer nada comigo, você está solto em nome de Jesus. Então isso é compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus é guardado, protegido, abençoado. Acontecem as coisas, sim, acontece. Mas quem tem compromisso com Deus é abençoado. Quem tem compromisso com Deus tem as suas recompensas. As suas recompensas. Antigamente,
a gente via mais testemunhos de crente, principalmente crente que andava no interior, ou que viviam no interior. Um ladrão, uma certa oportunidade, ele já vinha com vontade de roubar a casa desse crente, e ele vinha com vontade de roubar, e aproveitou que os irmãos estavam dormindo, abriram a porta e entraram na casa dos irmãos para roubar os irmãos. Quando entraram, que olharam para os irmãos estavam lavados de sangue. Disse, meu Deus, já veio um primeiro do que eu e matou todos eles. Já roubou, matou todos eles e agora estão todos aí mortos. Todos aí estão mortos, todos cobertos de sangue. E ele, quando foi no outro dia que ele ia passando, a irmã estava varrendo o terreiro, dando glória a Jesus. Glória a Deus. E aí ele se aproxima daquela senhora e contou o que aconteceu. Isso é porque todos os dias que eu vou me deitar, eu digo, Jesus, me cubra com seu sangue. Amém. E Jesus cobre, e Jesus nos ajuda. Então, compromisso com Deus, amados irmãos, tem as suas recompensas. A gente pode ver no versículo 25. Respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. Nada há de lesão. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Quer dizer que a recompensa é a presença de Deus na vida. A recompensa, a presença de Deus. Triste é para aquele ou para aquela que perdeu a presença de Deus. Sacudiram 3, foi. Mas lá tem 4. Tem 4 andando. E o que está lá é semelhante, e era mesmo o Filho de Deus que estavam com ele. Aí são, primeira recompensa para quem tem compromisso com Deus. É a presença de Deus, é Deus andando com ele, é Deus protegendo ele, é Deus ajudando ele. Glória a Deus. Podemos ver ainda o 25. Respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. Mas eles não foram jogados amarrados? Não foram amarrados? E agora eles estavam soltos. Outra recompensa. A presença de Deus, ela nos solta. Tem pessoas amarrado com alguma coisa, amarrado com alguma coisa desta vida, mas a presença de Deus, ela nos solta. Foram soltos, estava passeando, enquanto não mandar a gente sair, até passar o dia todo aqui, para lá e para cá, e não vai ter nada. Solto, glória a Deus, solto, nada, nenhum dano lhe foi causado, nenhum cabelo do seu corpo foi queimado. Dá para os irmãos acreditar numa coisa dessa? Só acredita quem é crente, não é verdade? Só acredita quem é crente. Aí são, amados irmãos, as recompensas daqueles que têm compromisso com Deus. Sou comprometido, eu tenho compromisso. Antigamente, era do meu tempo de mais jovem, quando o rapaz falava para namorar com a moça, que já estava interessada a casar, dava uma aliança de compromisso. Ela já estava comprometida antes de noivar.
Já tinha aquela aliança de compromisso, depois vinha ali o anel, que era o ouro, mas já dava aquela de compromisso. Eles tinham compromisso com Deus. Glória a Deus. Se você ver no versículo 26, verso 26. Então se chegou Nabucodonosor Olha aí. à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, Agora, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. o compromisso com Deus, amados irmãos, tem os seus reconhecimentos. Tem os seus reconhecimentos. O rei foi lá, chamou de quê? Como foi mesmo? Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno A de porta fogo do fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Servo do Deus Altíssimo. Ele não conhecia esse Deus. Agora passa a reconhecer o Deus Altíssimo. E onde está agora a estalta que ele levanta? Então, o testemunho de 3 jovens muda uma nação. Glória a Deus. Muda uma nação. Testemunho de uma jovem muda uma nação. Muito embora hoje está muito diferente. Mas eu ouvia falar de primeiro. As coisas hoje mudaram muito. Mas eu ouvia falar de primeiro. Quando uma moça, ela arrumava um emprego. Quantos e quantos testemunhos eu ouvia desta natureza. Arrumava um emprego, e aí o rapaz dizia assim, o dono da empresa: você vai ter que vestir essa farda. Ela disse: Deus me dará outro emprego, porque esta farda eu não vou vestir. Isso quer dizer compromisso com Deus. Deus me dará outro emprego, mas esta farda eu não vou vestir. Hoje não precisa mais disso, né, irmão? Se for para passar tinta na cara, passa. Se for para passar o que quiser, passa. Eu só quero um emprego. Lá no emprego nem parece que é crente. Muda totalmente. Então, queridos irmãos, compromisso com Deus está muito longe das coisas. Muda totalmente, nem parece que é crente. Então não tem recompensa da parte de Deus. Recompensa é muito pouca, não vai muito longe. Glória a Deus. Mas as pessoas, veja aí o versículo de número 30, para a gente já ir concluindo. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Está vendo aí, irmãos? Quem tem compromisso com Deus, Deus faz prosperar. Fez prosperar nas províncias da Babilônia. Colocou nos melhores lugares. Se ele não tivesse compromisso com Deus, eles tinham sido queimados, destruídos. Mas quem tem compromisso com Deus, amados irmãos, eles são protegidos por Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram protegidos. O rei reconheceram quem ele era. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero trazer para os irmãos esta palavra esta noite, por menos ou poucas pessoas que nós temos aqui, que os irmãos tenham compromisso com Deus. Amém. Nunca esqueça do seu compromisso com Deus. Seja um homem, seja uma mulher, mas que seja comprometida com Deus, com o reino de Deus.
Tem pessoas que querem fazer as coisas de qualquer jeito, sem nenhum compromisso. Faz, mas é imitações. Não é a verdade. Então, os comprometidos com Deus, eles são guardados, são protegidos, são abençoados por Deus. Não é diferente. Daniel também foi um homem comprometido com Deus. Deus o exaltou poderosamente. José foi um homem comprometido com Deus. Deus exaltou poderosamente. É a história da Bíblia Sagrada. Estes homens são exemplo para a nossa vida. Então, que nós tenhamos compromisso com Deus. Compromisso. Seja uma pessoa comprometido com Deus e com seu reino. Comprometido. Eu acho que já está no tempo de parar de brincar de ser crente. Eu estava falando com um amigo hoje, e ele disse que o mundo não vai melhorar mais, amados irmãos, é disso a pior. Não pense que vai ter coisas melhores daqui para frente. Mas nós sabemos disso. Deus tem nos revelado pela sua palavra. Deus tem nos mostrado pela sua palavra. A Bíblia diz: neste mundo tereis aflições. Boa vida, aflições. Mas eu venci, e vós vencereis também. Nós vamos vencer, amados. Amém. É somente crer em Deus e selar um compromisso com Deus. Selar um compromisso com Deus. A partir de hoje, eu quero ter um compromisso com Deus sério. Viver para Deus. Eu quero que aonde eu colocar a planta do meu pé, Deus abençoe. Eu quero ser abençoado por Deus. Então que Deus abençoe a igreja de Cristo. Tenha um compromisso com Deus. E Deus tem compromisso com você e compromisso comigo. Querido, Deus te abençoe. Muito Amém, obrigado. Deus. Deus tem compromisso conosco. Então, os que são comprometidos com Deus têm as suas recompensas. Tá certo, irmão? Tem as suas recompensas. Não esqueça que o crente, ele tem a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele que nos dirige. Nós não somos dirigidos pela nossa própria vontade, mas somos dirigidos pelo Espírito Santo. E quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, mostra que nós temos compromisso com Deus. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esta oportunidade, e os irmãos continuem orando por mim. Eu sei que tem homem aqui que pode muito bem dar uma palavra, mas eu estava com vontade de dar esta palavra aqui para os irmãos esta noite. Mas eu sei que tem presbítero aqui capaz de nos ensinar a palavra de Deus, de pregar a palavra, de nos ensinar. Mas hoje eu queria falar esta palavra para os irmãos aqui presentes. Nós devemos ter compromisso com Deus. Não é com as autoridades, é com Deus. Porque tem crente, amados irmãos, tem crente que ele é como camaleão. Camaleão na folhagem é ruim de você ver. Precisa ser muito bom. Tem crente que ele é de acordo com o ambiente que ele está. Se o ambiente é
de música, de dança, o crente está lá dançando. Então nós não devemos ser crente de ambiente, nós devemos ser crente de compromisso com Deus. Nem crente camaleão que muda de cor. Camaleão muda de cor. Ele fica verdinho igual as folhas. E para ver é difícil. Mas eu tenho certeza que aqui não tem crente desta qualidade. Crente camaleão que muda de cor. Saiu da igreja é um camaleão. Muda na hora. Que nós devemos ter compromisso com Deus. Que Deus abençoe a todos. Nosso querido irmão está orando ao Senhor. Tem algum aviso, alguma coisa para dar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e te adoramos, te glorificamos, Senhor. Obrigado pela palavra ministrada pelo teu servo, Senhor. Nos ajuda a sermos comprometidos com a tua palavra, contigo, Senhor, com a tua obra. Ajuda-nos, venha nos guardar, nos proteger, Espírito Santo, guardando a tua igreja, o teu povo. Ajuda-nos, dá-nos força, dá-nos renovo, dá-nos a tua graça para vencermos este mundo e as suas tentações. Ó Senhor da glória, agora leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra do mal da noite, Senhor. Dá um final de semana na tua presença, os trabalhos que são realizados na tua igreja, ajuda-nos a fazer a tua obra. Também o nosso pastor local, Senhor, continua ajudando teu servo, o pastor Gerson, a sua esposa, o seu ministério, renova as suas forças, a sua saúde física, Senhor, dá graça ao teu servo, Pai Santo e Eterno. Também o nosso pastor presidente, o ministério, a tua igreja espalhada por esse Brasil, por este mundo, os enfermos, visita-os, dando-lhes saúde física e espirituais. Pai Santo e Eterno, sei conosco, já te louvamos e já te agradecemos pela tua bondade e a tua misericórdia, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor, amém. Glória a Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que dizem. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe.